Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de mercado, olhando para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Depois de duas sessões consecutivas aí de baixa nos preços da soja, o dia hoje foi de reação, mas uma reação, a gente pode dizer, tímida em função das perdas dos últimos dias, entre 7 e 9 pontos de alta. Mas Chicago está se mantendo ali firme acima dos 13 dólares por bushel, pelo menos tem essas altas e baixas, mas tem marcado território ali em cima dos 13 dólares por bushel. O que pode acontecer com Chicago? O que Chicago está esperando para entender? Enfim, e como é que estão os negócios aqui no Brasil? Tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Flávio França, lá da Datagro Consultoria. Está aqui já o Flávio com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Flávio? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação, que aliás está bem irregular lá em Chicago, né? Começo da semana subindo, descendo, enfim, a gente está caminhando aí para um mercado que parece que está sem direção, Flávio. Está esperando o quê, hein? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Sempre um grande prazer estar com vocês. É, verdade, Alexander. O mercado realmente está meio de lado lá fora, né? Pelo cruzamento das notícias, né? Eu entendo que você tem, no lado positivo dos preços, né? Os problemas, a irregularidade, os problemas da safra brasileira, né? É uma safra já muito longe do ideal, muito longe do normal, né? É uma safra toda complicada no Brasil pela irregularidade das chuvas, excesso na região sul, é, chuvas abaixo da média na região centro-norte do Brasil, atraso do plantio, né, replantio, são marcas dessa nova safra, dessa temporada 23-24 no Brasil. É uma safra que tem atraso de plantio, tem irregularidade do volume de chuvas, da cobertura das chuvas, portanto, tem lavouras de todos os tipos, né, espalhadas, às vezes em lavouras vizinhas, em produtores vizinhos, na mesma região, no mesmo município. Então, é a marca dessa nova safra. E é um lado, sei lá, positivo aos preços, tá? Ela estimula preços, mas você tem um outro lado, um outro grande player, que é a Argentina, que vem com uma safra bem melhor, né? Depois do desastre da safra 23, a Argentina aumentou um pouco a área de soja, e deve caminhar aí para uma safra de 51 milhões. Nosso número da Tagro é 51 milhões para a Argentina, contra 21 do ano passado. Estamos falando de 30 milhões a mais que vem da Argentina nesse novo ano. Mais ou menos, né, Alexandre? É um número preliminar, não é um número redondinho, exato, mas isso é um fato que amortece os preços, amortece o mercado. Né? Você tem uma mudança de política na Argentina, com mudança de política econômica também, mudança aí cambial e possível alguma mexida aí nas retenções também, logo na frente. Então, o mercado está olhando, assim, aquela coisa do que, o Brasil está com perdas, e, sei lá, tira aí 10 milhões, 15 milhões, dependendo do levantamento, mas ele tem um prognóstico bem superior desse último ano da Argentina. Então ele acabou ficando meio de lado, às vezes ele sobe um pouquinho, às vezes ele recua. E essa questão da Argentina, na ótica de Chicago, na ótica do produtor norte-americano, né, que é a linha, que é a visão da Bolsa de Chicago, é a visão do mercado norte-americano. Ele olha a Argentina, tem mais volume e vai estar mais presente no mercado, né? Vai voltar para o mercado de maneira normal, né? Não vamos fazer nada, a gente não vai fazer nada do que ela já fez, né? Então não é nada novo. Só que ela estava ausente, né, nos últimos 3, 4 anos, porque todo um bloqueio, retenções altas, controle de exportações, tudo isso deixou a Argentina meio como um pária do mercado, né? A Argentina era um pária, tinha volume, mas não tinha muito, ainda perdia com safra. E esse ano ela deve estar no mercado livre, o produtor vai vender a hora que ele achar melhor, um câmbio mais equilibrado, e com volumes bem melhores. Então, isso para Chicago é ruim,
não é uma notícia boa, né? É uma notícia ruim para os concorrentes, né, da Argentina, Estados Unidos, Brasil, né, indústria brasileira, exportadores brasileiros. Então isso limita é a alta assim, mais explosiva do preço. Então isso acho que dá para entender, né? Eu na minha humilde visão aqui, acho que entendo esse andamento de Chicago meio irregular, meio lateral, porque ele realmente tem uma variável positiva para preço, que é o problema do Brasil, mas tem uma variável também negativa para o preço, que é a Argentina, né? É um grande player, é um grande produtor, e se você faz o balanço, né, não tem falta de produto no mundo, né? A princípio, os estoques mundiais ainda devem ser maiores, ou mais ou menos equilibrados com o último ano. Bem ou mal, né, Flávio, Chicago acaba olhando para a América do Sul e não só isoladamente para o Brasil e não só isoladamente para a Argentina, né? Exato. Nós vamos ter que fazer o balanço do Brasil, porque quando você pega, você fala, olha, o Mato Grosso perdeu, sei lá, 10 milhões de toneladas, ou perdeu 15 milhões de toneladas. Você pega sei lá, Maranhão, Piauí, Tocantins também com algumas perdas ali acumuladas. Você pega o potencial de Goiás, que já não é o mesmo também, né? Região mais ao norte de Goiás, algumas regiões estão com problema. Mas você tem o Paraná que vem com uma safra provavelmente cheia. Você tem o Rio Grande do Sul, que o ano passado perdeu muita soja, né? Colheu 12, 13 milhões de toneladas, e esse ano vem com 22. Tem 10 a mais de safra desse último ano no Rio Grande do Sul, né? Então, é, né, calma, né? Se você analisa só uma situação regional, se você não olha o macro, você pode cometer um erro de avaliação, né? Então, eu não estou aqui diminuindo o problema do produtor, que está perdendo. Então, a safra é realmente complicada, é uma safra difícil, tem gente perdendo bastante, com replantio, com aumento de custo. Então, tem problema generalizado, eu não estou diminuindo isso. Só que a gente precisa colocar essa perda no cenário brasileiro e mundial. E aí que esbarra, né, e não dá nesse momento ainda, com as contas que a gente tem hoje, não dá para ser explosivo, explosivo para o mercado internacional. Eu acho que não é essa visão, não é o que a gente trabalha. E nós temos que ter um problema muito pior, dizendo, no Brasil piorar ainda mais, as perdas serem muito mais volumosas para realmente Chicago e os 15, 16 dólares, que é o que tem muita gente imaginando que o mercado possa ir. Uhum. Ô, Flávio, o que vocês aí na Datagro estão projetando em termos de tamanho de safra aqui para o Brasil? Olha, a gente começou o número lá em julho, na intenção de plantio, 163, 164, já era um número conservador, viu, Alexander? Se nós olhássemos a área aumentando aí 2,5%, e colocasse o mesmo rendimento de 2023, nós teríamos um potencial de safra de 170 milhões, tá? Então seria, num ano ótimo, algo em torno de 170 milhões de toneladas. E a gente já foi conservador, então a gente abriu a temporada conservador no 63, no 64, já imaginando o problema que teria um El Niño intenso, né, um El Niño e intenso para a região centro-norte do Brasil. Nosso número atual de novembro, ele caiu para 1,56, é um número que a gente vai revisar, vamos fazendo um novo levantamento, vai fechar agora semana que vem. Acho muito difícil ser maior que isso, né? Eu acho muito improvável que a gente seja melhor do que 1,56. Eu não vi grandes melhoras nas posições. Então, ou é 1,56 ou provavelmente abaixo, né? Eu acho que deve talvez algum ajuste ainda para baixo nesse número no nosso próximo levantamento. Eu só vou ter certeza disso quando fechar bem as planilhas aí regionais de cada estado. Eu estive viajando nas últimas 2 semanas, viajei em Mato Grosso, viajei ali oeste da Bahia, e então a gente foi checar em loco, né, a realidade do estado, né, eu acho que especialmente Mato Grosso, eu acho que vai ter, é o estado mais prejudicado por esse clima irregular, por esse atraso das chuvas. Então, tudo isso a gente está avaliando, é um número que está em aberto, né? Então, eu acho que se você falar hoje numa safra de 1,50, 1,55, eu acho que é um número ainda razoável, né?
Abaixo disso, eu não sei se chega ainda. Por enquanto, vamos medir, porque a gente tem que lembrar, né, o número atual, mas a gente está no olho do furacão, né? É, Então, nós temos os mapas de dezembro, agora, segunda quinzena de dezembro, temos uma onda de calor começando hoje, né? É uma onda de forte calor, então vai ter 5, 6 dias de muito calor, sem chuvas nessa região central, sul, sudeste, norte, nordeste, praticamente vai chover muito pouco, muito calor. Então, isso não é uma notícia boa. é. Depois dessas chuvas vem uma onda, dessa onda de calor, vem uma sequência de chuvas que provavelmente pegue grande parte da região produtora. Vai ter que ver o volume, cobertura. Então, a gente está no olho do furacão, esses números podem ser mudados a qualquer momento. Entendo que falar de safra de 1,55, 1,56 hoje é teto, né? É teto. Uhum. Não é mais número, é disso aí para baixo. Bom, muito bem. Agora, ô Flávio, se Chicago está de olho no que a América do Sul vai produzir, no Brasil, quando a gente fala de prêmio, me parece que os prêmios já estão colocando aí um pouco mais de preocupação em cima do tamanho da safra. Ou é impressão, Flávio? Os prêmios estão Não, não, não. reagindo, melhorando? Estão reagindo, estão reagindo. A gente começou a temporada com prêmios ali para nossa colheita, ali abril, março, abril, maio, principalmente março e abril, maio, que são os meses de maior volume. E a gente começou com prêmios aí de US$ 1,10, US$ 1,20 negativos, né? É, assim, abriu a temporada, começou a negociar nesses níveis. E agora esses níveis já estão melhorando significativamente, então já tem aí prêmios de 50, 60 negativos. Ainda estamos com prêmios negativos para a nossa colheita. Mas que, a depender dos números que a gente for materializando, né, de acordo com a materialização das perdas, né, com a contabilização das perdas, talvez esses prêmios até venham para o 0 a 0, até positivos. Acho que não está descartada essa possibilidade, de acordo com o nosso tamanho da safra. Então, isso é mercado, né, Alexander? Esse é o nosso mercado. Se Chicago está, vamos lá, otimista, né, como dizem alguns, em relação à safra, em relação ao mercado, então eles estão menos positivos do que deveria, os prêmios vão lá e precificam, o mercado vai lá, olha, então o prêmio não é US$ 1, mais US$ 1,10, agora o prêmio é 50 centavos negativos ainda, mas semana a semana tem melhorado. Então é isso, o mercado vai ajustando via do prêmio. Daqui a pouquinho o Chicago acorda, não, realmente a safra brasileira é menor, então precisamos chegar dar uma subidinha, de repente o prêmio não acompanha, né? Então é isso, esse é o mercado, né? A gente tem que pensar sempre na continha da formação de preço, pensar nos três juntos, né? Chicago, prêmio e câmbio. Uhum. Ô Flávio, tem uma pergunta aqui interessante até. Vamos ver se você ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Da Maria Regina Lopes. Ela pergunta o seguinte: não estão vendendo farelo. Hoje está difícil de achar farelo para comprar. Sabe me dizer o motivo? Você tem visto alguma coisa nesse sentido no mercado? Ah, eu não vi detalhes nesse aspecto né, acho que nós estamos falando de retenção, né? Preço de farelo, né? Mas assim, isso faz sentido quando você imagina que o mercado possa, nas próximas semanas, é, confirmar é, termos problemas adicionais na safra, diminuir o tamanho da safra, ter suporte de preço para Chicago, para soja, farelo, óleo, trigo, né, milho, principalmente. É, é óbvio que se o produtor não está querendo vender, né, sabe, por que a indústria vai querer vender? Né? É uma pergunta relativamente mais ou menos óbvia, né? Se o produtor vai começar a reter, porque ele vai esperar que o preço melhore um pouco mais, a indústria também pode estar também sendo conservadora na oferta de farelo e óleo para a gente poder
a gente poder, então, aí, só um pouquinho. A gente, olha só, um barulhão aqui deu aqui na linha, mas deu interferência, já voltou aqui. Então, a gente está diminuir a oferta de farelo e óleo é mais ou menos na mesma ótica do que o produtor não está querendo vender a safra nova. É. E a Maria É a Regina, expectativa de que possa melhorar o preço logo na frente. ela volta a comentar aqui dizendo que o problema está concentrado também, ou principalmente, nos pequenos produtores do Rio de Janeiro que estão tendo dificuldade de compra de farelo de soja. De repente é uma coisa pontual ali no Rio, né, Flávio? Mas enfim, existe sim essa pertinência, digamos, de a própria indústria está esperando aí para ver o que, que vai acontecer, né? Como você bem Exatamente. colocou. Exatamente. Muito Exato. bom. Ô, Flávio, só para a gente caminhar aí para os finalmente, diante dessa incerteza toda ainda em relação à safra brasileira, um Chicago que sobe e desce sem uma direção definida, enfim, o que, que o produtor faz, Flávio? Como é que ele se comporta? O que, que ele precisa ter em mente? Bom, vamos lá. Olhando o cenário, em termos de safra velha, a gente está no finalzinho, né? A gente tem aí nosso número de safra velha de soja deve ter 6, 7% para 8% para vender da safra. Então, é reta final. Então, o produtor foi fazendo média e teve momentos bons, momentos ruins, agora, no final do ano, agora um pouco melhores. Então, na ótica do produtor aí, que ainda tem safra velha, né, ele pode ser ainda conservador aí no preço para agora, né, esperar aí final de dezembro, início de janeiro, mas depois, a partir daí, metade de janeiro, aumenta o volume de colheita e ele pode ter um escorregão aí no preço momentâneo. Então, talvez o produtor possa segurar esse finalzinho, se ele não precisa esperar uma melhora, mas ele tem que estar ciente, né? O cara que for especular com esses 8% que ainda resta, ele tem que estar ciente que, de repente, ele pode ter uma pressão ali de colheita, né? Entre fevereiro, março, abril, que ele possa ter alguma queda de preço em relação aos preços atuais. Tá? Então, vou segurar? Vou, mas segura não pode precisar desse preço dessa soja, de vender essa soja no meio da colheita, porque aí ele tem um risco de não ter vantagem. Agora, pensando em safra nova, né, a gente tem, são várias coisas. Primeiro, continuar monitorando as notícias, as informações, essa combinação Chicago, prêmio, câmbio, né, ver o impacto em Chicago, ver o quanto os prêmios vão, vão repassar ou vão compensar essa lateralização de Chicago, né? Então, monitorar o mercado, monitorar especialmente a questão da safra. Aquele produtor que está mais confortável, né, de clima, né, ele tem mais possibilidade de repente entrar no mercado mais à frente, esperar fazer as suas contas e entrar no mercado. Aquele produtor que tem ameaça de clima ou está já com problemas consolidados de clima, esse produtor, é óbvio, ele vai se segurar, vai esperar para ver o que acontece, né? Até por uma questão de produção. Tá? Então, eu acho que, no geral, assim, em resumo, é um momento de cautela, né? De cautela, não é um momento de sair assim, se atirando muito nas cordas, não. Acho que o mercado tem um cenário de um pouco de melhora para Chicago. Não sou ainda explosivo para Chicago, eu não enxergo lá os 15, 16, mas eu acho que o mercado pode ir para 13,5, $14 com relativa facilidade. Então, esse cenário é possível, com prêmios melhores no ano, né, por conta desse menor volume. Então, a gente pode ter um cenário de preços internos, tirando ali um miolo de pressão na colheita, melhores do que a gente viu esse ano. Então, em resumo, uma situação acho que de cautela, acompanhar, monitorar. Se não vendeu nada, se a zero vendido, de repente fazer alguma conta, seus insumos, tragar os insumos, ver aí a relação de troca, como é que está, né? Mas eu seria conservador aí, viu? Nas negociações. Acho que tem mais água
tem mais água para passar debaixo dessa ponte aí para termos de definição da safra e um parâmetro real, assim, novo parâmetro de equilíbrio para Chicago, prêmios, nesse novo ano, do É, né? Alexandre. Como é que estão as negociações até agora, Flávio? O que você tem acompanhado aí? Pois é, a gente tem, como eu falei, da safra nova, temos 27% vendido, 27% vendido até agora, comecinho na virada do mês agora. O ano passado, nessa mesma época, tinha 21%, então a gente está 6% acima do ano passado, e o normal nessa época seria aí os 35%. Então a gente está 8% abaixo da média e 6% acima do ano passado. É um pouco melhor é, de ritmo, né? Mas provavelmente uma safra menor, né? Uma safra Uhum. menor de volume. Mas bem lento, o produtor não está querendo vender, como nós falamos, é absolutamente compreensível. Então, Sim. você tem aí um fluxo de negócios bem escasso, um ou outro negócio que a gente consegue ouvir, bem expressivo, então acho que dá para entender isso por conta justamente dessa situação de segurança e de certeza que a gente tem na temporada. Muito bom. Flávio França, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela possibilidade de estar dividindo com a gente o seu conhecimento aí, enfim, a sua visão sobre o que está acontecendo com o mercado. Volte sempre, Flávio. Obrigado, Alexander. Eu gostaria de desejar a todos aí, nossos amigos aí, boas festas, né? Um feliz ano de 2024. É um ano diferente, completamente diferente do que nós tínhamos esse ano, né? De 23. Então, é uma realidade de safra mais complicada para uma parte maior dos produtores. E o ano passado, quem sofreu com a perda de safra foi basicamente só o Rio Grande do Sul. O resto do Brasil teve um ano muito satisfatório. Uhum. Esse ano, provavelmente, o Rio Grande do Sul vem melhor e os outros estados da região central com mais problemas. Então, é um ano desafiador. Vamos lá, vamos manter aí a cabeça centrada, monitorando o mercado e vamos vencer mais esses desafios aí que nós teremos pela frente. É Tá? isso aí. É isso. Um abraço a todos. Obrigado, Flávio. Um ótimo ano para você também. Boas festas e a gente se fala. Até lá. Tá aí, Flávio França, da Tagro Consultoria, analisando o mercado, trazendo informações importantes e pertinentes aí para a gente poder desenhar os possíveis cenários de preços para a soja lá na Bolsa de Chicago. Chicago ainda com a cabeça na América do Sul, quando isso acontece, na explicação do Flávio França, a gente percebe que o volume de oferta ainda é maior, ou no mínimo igual ao do ano passado, mesmo com as perdas aqui no Brasil. Isso impede o mercado de promover uma evolução nos preços da soja nesse momento. Aqui no Brasil, a percepção de perda aumentando a cada dia já começa a refletir nos prêmios, que ainda estão negativos, mas estão bem melhores daqueles prêmios negativos lá do início da temporada. Ou seja, uma recuperação aí dos prêmios vem acontecendo, o que é favorável, no final das contas, para o produtor, principalmente na hora de transformar aí o seu preço em real. Então a gente tem aí um momento ainda delicado de incerteza e que pode ser movimentado tanto em Chicago quanto aqui via prêmios, mas que é preciso alguma cautela e atenção e planejamento, principalmente na hora da negociação, segundo o Flávio França. É importante aí entender que lá na frente, se a gente deixar tudo concentrado para vender lá na frente, isso pode ser um problema maior para os preços. Vamos ver como encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago? Acompanhe comigo na tela. A gente tem um janeiro fechando com alta de 6,5 pontos a 13 dólares e 14 centes por bushel. O março, 13 dólares e 32 centes por bushel, 5 pontos mais 75 de alta. O maio, 13,45, alta de 5 pontos. O julho, 13,52, subindo 5 pontos e meio. São os números da soja. Vamos ver o milho.
Milho encerrando praticamente estável, levemente negativo. Dezembro mantendo os 4,56 de finalização do dia de ontem. O março 4,79, leve queda de 0,25. Maio perdeu meio ponto, fechou a 4,92. E o julho perdeu 0,25 a 5 dólares e 1 cento por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo também. Trigo está trabalhando de forma positiva. Março, 6 dólares e 15 centos por bushel, subindo 10 pontos e meio. O maio, 6,25, alta de 9 pontos mais 25. E o julho, 6,31, subindo 7 pontos mais 75. Enfim, mercado misto hoje, cada commodity aí definiu o seu próprio rumo e a gente tem aí uma diferença entre os fechamentos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.